Boa noite, iniciando aqui mais uma edição do Hipersinapse nesta segunda-feira, dia 14 de outubro de 2024. Estamos aqui, quem é funcionário público, especialmente professores, estamos desfrutando de um feriado prolongado, que se habituava a chamar Semana do Saco Cheio. Só que essa Semana do Saco Cheio, na verdade, foi um final de semana do Saco Cheio, porque só estendeu até terça-feira, que é dia do professor, e aqui em Mato Grosso do Sul, dia 15 é feriado, dia do professor é feriado, e também o governo do estado resolveu adiantar o dia 28 de outubro, que é o dia do funcionário público, ele adiantou para a quarta-feira. Então, por isso, quem estuda na rede pública de Mato Grosso do Sul só retorna na quinta-feira. Então, nós estamos aí nesse final de semana bem prolongado, né? A molecada quase não gosta, né? E antes de apresentarmos o nosso convidado de hoje, gostaria de primeiro pedir desculpas aqui já antecipadamente se de repente eu começar a dar umas tossidas aqui. Eu tô me recuperando de uma gripe, tive bem mal no fim de semana aí, hoje eu dei uma melhorada, agora já tô quase lá. Mas tô com fica aquela tosse chata, remanescente, né? Então pode ser que, né? Então já tô pedindo desculpas antecipado. Se você quiser participar do nosso bate-papo aqui, você pode fazer isso através do chat do YouTube. Você pode mandar sua mensagem aqui no nosso chat ou enviar mensagem para o nosso WhatsApp no número que está aparecendo na tela agora, o 67 982 19 8858. Você pode mandar mensagem de áudio ou mensagem de texto. Então, você escolhe aí por qual meio você quer participar aqui com a gente, tá bom? E hoje estou recebendo aqui um sujeito que eu conheço de longa data, embora não tenhamos, assim, muita proximidade, assim, não temos amizade, assim, no sentido de estar sempre aí trocando ideias, sempre junto, mas a gente já se conhece há um bom tempo e hoje ele está aqui para bater um papo comigo. Estou recebendo aqui o senhor Carlos Eduardo Kim. Seja bem-vindo, Carlos, ao Hipersinapse. Boa noite, Davidson. Obrigado. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham através do YouTube. É um grande prazer estar aqui presente no seu podcast. Eu sempre quis participar de um podcast na minha vida. Eu sempre acompanhei vários podcasts aí no YouTube. E é um prazer estar aqui presente hoje para falar um pouco. Tá aí, tá matando a vontade aí, então, de participar no podcast, né? Seja bem-vindo, uma honra debutá-lo no mundo dos podcasts. Mas vamos lá, então, vamos conversar. Primeiro, bom, a primeira informação, né, é que o Carlos, ele é médico veterinário. Você formou há pouco tempo, né, Carlos? Né? Isso, eu formei ano passado, na cidade de Fernandópolis, na Universidade do Brasil. Fiz durante 5 anos a faculdade, né? Formei ano passado, em dezembro. Ah, sim. E agora fala um pouquinho da sua trajetória de vida pra gente, né? Como que foi chegar no ponto em que você fez essa escolha pela medicina veterinária? Conta um pouco da sua história pra nós aí. Então, todo mundo tem um sonho quando criança, né? Uhum. Comigo foi diferente. Eu nunca tive um sonho assim de, eu vou ser médico veterinário, vou ser médico, ou vou ser engenheiro, advogado. Não. Comigo foi totalmente diferente. Já minha irmã não, ela sempre quis ser médica desde pequena, tanto que ela realizou o sonho, já comigo não. Eu sou nascido aqui em Aparecida Taboado, né?
Meus pais são daqui também, popularmente conhecida, a Eva que faz bala, o Roberto que trabalha no mercado do Gilson. Só que assim, chegou no primeiro ano da faculdade, eu pensava assim, vou fazer medicina, por conta da proximidade com a minha irmã, ela fazia medicina já em outro país, no Paraguai. Uhum. Aí eu pensava assim, vou fazer medicina também. Aí chegou no segundo ano do ensino médio, eu pensei assim, não, vou fazer engenharia elétrica. Eu tinha um professor na época do ensino médio, que dava aula para mim no Senai, e eu via que ele sempre falava bem, era inteligente, falava assim, não, vou ser engenheiro elétrico, então. Aí chegou no terceiro ano do ensino médio, não, quero medicina. Aí eu tava tudo certo pra fazer medicina, aconteceu um negócio que Deus mostrou pra mim, não é o momento de você fazer essa faculdade. Aí chegou, mais ou menos em setembro, mais ou menos, eu fiz o vestibular pra engenharia elétrica em Três Lagoas. Uhum. Aí passei, não, vou fazer, beleza. Só que aí nesse meio tempo, de outubro a novembro, a Universidade Brasil me liga, ofertando uma bolsa de 50%. Só que tinha que ir lá fazer uma prova, tudo, eu poderia até ganhar 100%. Aí eu fiz a prova, não passei no 100%, faltou 2 colocações, mas aí a faculdade me ligou e falou, a gente oferta 50% da mensalidade, você vai e faz, né? Aí só que tinha que ir naquele mesmo dia. Aí eu fui, fiz a matrícula, aí chegou na primeira semana de aula, aquela fobia, nossa, fazendo veterinária, professor botando pressão, queria desistir, não, quero fazer medicina. Aí minha mãe falou assim, não, você vai fazer a faculdade. Continuei, fiz durante 5 anos, é uma profissão que hoje eu sou apaixonado, eu aprendi a amar a veterinária, aprendi a respeitar os animais, tanto que durante toda a faculdade eu fiz iniciação científica, fiz estágios no hospital veterinário, apresentei trabalho em congresso de bem-estar, ganhando prêmio de primeiro lugar. O meu TCC foi na parte de bem-estar animal. Todo mundo hoje vê eu trabalhando na vigilância, mas ninguém imagina que eu fiz minha iniciação com suínos, que é na parte de bem-estar. Uhum. Aí, meu primeiro emprego foi no frigorífico aqui em Aparecida, foi na parte de tipificador de carcaça. Fiquei 1 mês lá, quando veio o convite para ingressar na prefeitura, para ajudar na parte da vigilância sanitária. Foi aonde eu tô até hoje, nesse setor. Entendi. E você tinha comentado aí sobre, inicialmente, né, em um dado momento, a vontade de fazer medicina e tal. Você pretende futuramente ainda fazer medicina ou agora você se apegou à veterinária de modo que já está convencido de que não, que vai seguir carreira na medicina veterinária? Olha, no momento não penso nisso, eu penso em focar na medicina veterinária, mas só os planos de Deus que a gente não sabe, né? Uhum. Então, quem sabe futuramente, mas a momento não. Meu plano é totalmente na medicina veterinária, me entregar para os animais para ajudar, né? Eu sempre falo, os animais não falam, então Deus usa a gente como instrumento para salvar vidas de cães, gatos, cavalos. E a medicina veterinária também não é só isso, não é só cuidar de cachorro ou cuidar de gato, não, vai muito além. Uhum. Muitas pessoas não imaginam isso. Eu penso que deve ter aí, você já falou da questão sanitária, de fazer certos acompanhamentos, e eu penso que a medicina veterinária ela atue também nessa área, né, nesse ramo. Então, sim, vários ramos, nem só da parte sanitária, como fiscalização em frigoríficos, mercados, mas também da criação de vacinas. Uhum. Tanto que a da Covid, na época, foi... uma das vacinas foram produzidas a partir do plasma do cavalo, do sangue do equino, dentre outros processos. Hoje em dia, a medicina veterinária ela avançou muito, só que é uma profissão que ela é pouco valorizada. As pessoas ainda têm uma visão muito... que veterinário tem que trabalhar por amor. Mas veterinário também paga conta, ele teve que ter um custo em cima daquela faculdade, como moradia também. E as pessoas acham que o veterinário tem que fazer o serviço gratuito. E nem sempre é isso. O pessoal confunde, né? Essa história de trabalhar por amor. Eu sou professor, eu já vi políticos falarem isso, né?
Tem um em específico aí que eu não vou nem entrar no mérito para não dar conversa, mas um cidadão aí que já foi governador do estado de São Paulo, certa vez ele usou esse termo aí, professor, né? Vai trabalhar por amor, né? Tá reclamando do salário, tem que trabalhar por amor. Mas, como você disse, né? Amor não paga as contas, né? Não enche a barriga, né? Não garante a sua moradia, né? Então, você tem que se virar para trabalhar. E com o médico veterinário é a mesma coisa. Eu acho que o pessoal confunde muito porque, às vezes, pode ser que eles vejam o médico veterinário quase como um servidor que está ali para acudir, né, as pessoas no momento em que ocorre algo com o animal e que os cuidados que são tomados em certas urgências, né, não tem custo, né? E, na verdade, tem. Eu acho que as pessoas confundem um pouco isso, né? Isso, veterinário, como você disse, todo mundo tem que pagar a conta. Então, muitas das vezes, os veterinários sim fazem serviços gratuitos, até mesmo para ajudar algumas instituições, mas também é pouco valorizado hoje em dia. Mas médico veterinário é uma profissão bacana, para quem está vendo o podcast, pense em fazer, vá firme, porque são 5 anos da faculdade, mas você rala, mas no final vale a pena. Você olhar aquele olhar do animal como agradecimento por você ter cuidado dele, é muito bacana. E dentro das diversas espécies animais, né, com que um veterinário trabalha, né, aqui na nossa região, né, no nosso entorno, aqui no nosso município, eu penso que são mais animais assim como porcos, cavalos, bois, vacas, touros e gatos, cachorros, né, que são mais assim comuns. E eventualmente aves, né? Tem assim, aí as galinhas, né, não tão eventualmente assim. É que na hora que eu pensei nas aves, eu pensei em gente que cria aves como passarinhos assim ornamentais, né? Desses segmentos todos assim, tem algum que ou alguns pelos quais você tem preferência para mexer? Então, eu como mexi já na parte de bem-estar animal, eu sempre fui da área dos suínos, né? Que são os porcos. Também da parte de cães e gatos, né? Fiz esse estágio obrigatório numa das melhores faculdades do Brasil, que é o Unesp em Araçatuba. E a maior preferência minha são esses dois portes, essas duas práticas. Mas tem diversas. A medicina veterinária ela pode abranger, igual eu disse, até mesmo laboratórios de pesquisas, até mesmo o próprio evento que o pessoal vai de festa de peão. Tem que ter um veterinário responsável, que são um RT, né, um responsável técnico. Ele tem que estar assinando para aquele evento por conta dos animais, para garantir o bem-estar animal. Não vou entrar no mérito nem no assunto de falar que os rodeios maltratam. O pessoal que fala isso não tem um parecer, uma vista técnica por trás. Hoje tem animais que valem milhões, são melhores tratados que até muitas pessoas. Então, até mesmo em açougues, hoje em dia tem que ter um médico veterinário por trás, fiscalizando, alterando algumas coisas ali daquele açougue, mercados também. Tudo que deriva de produto animal tem que ter um veterinário responsável. Até mesmo hospitais veterinários, tem que ter um médico veterinário, dentre outros, né? Você falou da questão dos maus tratos, né? De que os rodeios são acusados. Aí me remeteu à questão do consumo de carne, né? Que tem muita gente que parte do princípio assim, vou defender os animais, né? Vou me tornar vegetariano, ou até numa postura um pouco mais radical, né? Vou me tornar vegano, que para quem não sabe a diferença entre o vegetariano e o vegetariano ele só não come carne, né? A carne em si. O vegano, além de não comer a carne, ele não consome derivados de animais, né? E isso não é só queijo, ovo, não é só nesse sentido, não. Até mesmo assim, sapatos de couro, roupas de couro, também produtos que usam animais para testes, né? Os veganos eles não usam. Então, o movimento vegano ele parte desse princípio. E agora, para quem tem dúvida
sobre como funciona, por exemplo, a preparação desses animais, né, para serem sacrificados, para serem abatidos, né, melhor dizendo, para serem abatidos e permitir que a carne seja consumida. Você sabe me dizer como é que funciona esse sistema de abatimento? Como é que é isso? Se o animal sente dor na hora ali ou não? Como é que é? Não, sei sim. O abate do animal, ele funciona a preparação vai desde o curral, lá na fazenda, a gente chama de anteporteira, que é atrás da porteira. O animal ele vai ter um jejum, eu não lembro se é 36 horas ou 24 horas antes de embarque. Esse animal vai chegar no frigorífico, vai receber todo um banho de aspersão para limpeza do couro, para não ter uma sujeira e nem contaminação. Ele também vai ter um jejum ali, para que não tenha conteúdo gástrico no rumen. Os bois, vacas, têm 4 estômagos. Rumen, retículo, abomaso e omaso. E no rumen, para que não tenha nenhum conteúdo gástrico para contaminação de carcaça, ele vai ter esse jejum. A partir disso, ele vai entrar no curral, no abatedouro, vai subir a rampa, né? Vou falar todo o caminho que o boi passa até chegar no prato do consumidor. Ele passa a rampa, vai ter o lugar que ele vai receber a pistola pneumática no meio da testa, que é a partir do ar, ele vai ser insensibilizado. Esse boi ele tem até 2 minutos para ser sangrado. Então ele recebeu a pistola pneumática, vai estar insensibilizado sem dor. Ele não sente nenhuma dor no abate. É muito o contrário do que o povo fala, o boi sente dor. Não, ele vai ser insensibilizado com essa pistola. Aí ele vai ser sangrado, né? Vai ter a jugular cortada para a saída de todo o sangue. A partir disso já tem o abate do bovino. Vai seguir na câmara, vai ter a retirada do couro, o corte desse animal, retirada de todas as vísceras, incluindo estômago, esôfago, intestinos, tudo, né? Aí, partindo disso, ele vai ter a carcaça limpa, né? Com água, tudo, repartida em 2 bandas, que a gente fala. Vai ser limpo, vai ser refrigerado. Aí depende se o animal vai ser cortado para divisão de cortes ou se ele vai ser vendido exteriormente em bandas. Vai ser congelado e vai ser transportado até o mercado ou açougue com toda a inspeção do CIF, que é inspeção federal, Serviço de Inspeção Federal, e tem todo o controle por trás disso. É rigoroso, tem avaliação de doenças, animais que têm alguma suspeita de doença, como tuberculose, dentre outras, vai ser descartado ou vai ser aproveitado de uma outra forma, seja resfriamento, escaldado, né, ou condenação total de carcaça. Vai depender da lesão. Você falou do tiro de pistola, né, pneumática, e usou o termo insensibilizado. Seria perder a consciência, ele apaga, né? O animal apaga, naquele momento ali ele já não... Sim. Não tem percepção nenhuma mais, sensibilidade nenhuma. Sensibilidade, gente, no sentido de sentir, né? De sentir qualquer tipo de dor ou coisa parecida, né? Sim, o animal ele é insensibilizado com essa pistola pneumática, não tem mais nenhum sentido de dor. Perfeito. Nada. E agora sobre... Eu falei das aves ornamentais, né? Também esse é um outro assunto que tem dado o que falar, né? Dos tempos pra cá. Que tem muita gente que gosta de criar aves, né? Em cativeiro. E tem muita gente que acha isso um absurdo. E aí fica essa discussão sobre criar aves ou não. E nós sabemos que existem aves que são... há gerações, né, criadas em cativeiro, que são criadas para essa finalidade, para serem comercializadas. Mas há aves que não são criadas em cativeiros, mas que acabam sendo capturadas, né, e comercializadas ilegalmente. Primeiro, você é a favor ou contra da galera? Tipo assim, não, beleza, pode criar, não tem nada contra. Ou não, eu acho que não é legal, eu acho que passarinho legal é na natureza. E sobre as aves que são capturadas e comercializadas clandestinamente, né? O que você tem a dizer sobre isso?
Então, aves como calopsitas, papagaios legalizados, eu sou a favor, né? Uhum. Mas esse que, por exemplo, Ararinha azul. ararinha azul, sabiá, entre outros animais que não são Canário legalizados, da terra. esses canários, eu sou contra, porque acaba extinguindo aquela criação, né? Uhum. Até mesmo que teve uma época que a ararinha azul estava extinta no Brasil, Sim. depois criaram em laboratório uma das ararinhas para continuar procriando. Você acaba diminuindo o bioma do Brasil, né? Uhum. Até mesmo do Pantanal. Até uma coisa que fazia muitos anos que eu não via, e já faz um bom tempinho também que eu tive esse prazer, né? De ver aqui perto de onde eu moro, tava vindo da escola e tinha não sei se era um casal, né? Mas um par de canários da terra ciscando ali no asfalto. Cara, fazia muitos anos que eu não via canário da terra, assim, por aí, assim, livre, solto, né? Fazia muito tempo mesmo. E aí fui surpreendido aí com essa visão. Pena que não deu tempo de parar o carro para bater uma foto. Mas, cara, fazia uma cara, viu? Hoje no Brasil, a Polícia Ambiental, o IBAMA, até mesmo em aeroportos que fazem o pessoal vai e leva para outros países, né? Como o tráfico de animais, tá batendo muito em cima, isso é importante salientar, Uhum. porque precisa disso, precisa de uma fiscalização em cima, porque senão o Brasil vai acabar perdendo o que tem de melhor, que é o seu patrimônio, são os animais, as matas, então acaba diminuindo muito no Brasil. Uhum. Inclusive em Três Lagoas, essa semana passada, vandalizaram um ninho de araras, foi encontrada uma ararinha morta. Isso acaba entristecendo todo mundo, né? Porque é tão bonito ver final de tarde as araras aqui na cidade. Tem uma das residências subindo ali o CCA, né? Que é lotado de arara. Até mesmo na praça, aquelas casinhas. Tinha até uma foto aqui. Eu tinha batido a foto com as araras, tipo, todas felizes lá. E é bom ver isso, ver a criançada feliz vendo esses animais, né? Uhum. Ó, falar um pouquinho aqui do chat, né? Eu vou primeiro pular essas duas da sua irmã aqui, depois a gente comenta sobre elas se você liberar, né? Senão fica pro pessoal do chat aí mesmo, né? O Rodrigo Miguel tá mandando um joinha aqui, depois ele falou papagaio pode. Marcel Júnior tá dizendo esse veterinário é top. Aí o Vicente mandou um boa noite aqui. Aí ele disse assim, a ararinha azul voltou a ser criada no Brasil em cativeiro. Conseguiram fora do Brasil com pessoas que compraram ilegalmente. Olha só, né? Quer dizer, para ajudar a restaurar a fauna da ararinha azul, os caras compraram a ararinha azul clandestinamente, ilegalmente, para poder, né? Nossa, velho, é brincadeira, viu? Esse é o Brasilzão mesmo, viu? Inclusive, o Rodrigo tá assistindo lá dos Estados Unidos. Tá tendo audiência internacional aqui hoje. Olha só, que honra, hein? Audiência internacional, um abraço aí então pro Rodrigo aí, que é nosso ouvinte estrangeiro aí, tá lá nos States. Bom, agora vamos falar um pouquinho, o Carlos. Conta um pouquinho agora, assim, do Carlos, além do veterinário, né? Quais são os seus hobbies favoritos, assim? O que você gosta de fazer quando você tá de folga, quando você não tá concentrado na sua profissão? Quais são os seus passatempos e tal? Fala aí pra gente. Muita gente não imagina, mas eu gosto de jogar Call of Duty, que é jogo de tiro. Uhum. Além de churrasco, reunir a galera pra fazer um churrasco, tomar tereré, jogar bola e treinar. Geralmente é o que eu mais faço aí. Não sou de ver muito filme, série, assim, é muito pouco. Televisão também, a única coisa que eu vejo é jogo do Palmeiras. É uma das coisas que eu sou apaixonado, é futebol. Eu acho que o Palmeiras é a minha maior paixão que eu tenho hoje em dia. Entendi. Vem de família isso aí. Ah, certo. O Marcel aqui, antes mesmo de eu terminar as perguntas aqui, né? De formular a pergunta, ele já tinha mandado aqui, né? Carlos é pro player de Call of Duty. Nosso quarteto não tem pra ninguém, ó. Tu já tá. Não, a gente dá uma brincada de vez em quando aí, mas a gente mais perde do que ganha. Ah, mas faz parte, é treinamento. Uma hora chega lá, uma hora começa a ganhar.
E, assim, esses jogos, assim, costumam ter, assim, torneios profissionais, né, e tal. Tem gente que muitas vezes viaja para lugares aí, viaja o mundo participando desses torneios e tudo mais, viajando o Brasil, no caso, né, também tem vários lugares que realizam esses torneios, que são, na verdade, um encontro, né, de torneios já pré-realizados online, que a galera participa, né, depois vai havendo, formam-se os times, vai se selecionando, aí junta todo mundo em uma cidade para onde é realizado ali um evento para um torneio oficial e tal, né? Você tem, assim, a pretensão de uma hora participar de um torneio desse? Eu acho que não, hein? Porque falta duas coisas, né? Tempo e habilidade. A gente joga mais pra brincar, né? Como se diz, a gente joga pra desestressar, mas durante o jogo você fica mais... Não sei se pode falar palavrão. Pode falar. A gente fica mais puto do que desestressa, né? Mas é bem bacana pra quem pensa aliviar. A gente dá muita risada entre amigos. O que mais... A gente não gosta nem tanto do jogo. Uhum. É mais da resenha entre amigos. A gente entra 7 horas da noite, vai parar 10 horas só conversando, jogando. É algo bem bacana. Legal. Ó, o Marcelo tá falando aqui, o único defeito é ser palmeirense. Eu acho que é uma das melhores qualidades que eu tenho é ser palmeirense. Isso aí não vai ter... Não vai haver consenso, viu, Marcelo? O André Aguilheira tá mandando aqui, ó. Carlos, fanático em uma costela. Isso aí, você é fanático costela? Rapaz, como se diz, eu faço uma costela de tambor que é sensacional. Aí, ó. Eu, particularmente, sou viciado em carne, né? Tanto que eu já fui em eventos de churrasco na região, BBQ em Fernandópolis, isso é churrasco do Fernando Sorocaba, já fui em 3. Já participei do festival de churrasco aqui na cidade, onde aprendi... Teve um festival gastronômico, onde ensinaram a fazer, como se diz, a picanha certa. Uhum. Participei também. Uma das minhas qualidades, eu acho que é gostar de carne também. Ah, certo. O Rodrigo Miguel aqui, acho que você estava falando sobre ser palmeirense, ele mandou aqui, passando raiva. Esse aqui eu acho que é do jogo, do Call of Duty. Joga com nós, sim. Tipo, um amigo nosso que estava nos Estados Unidos, ele joga com a gente todo dia também. Entendi. Tá. E que mais? Que além do Call of Duty, do churrasco, tem mais alguma coisa assim que você faz assim que é para desestressar, que é para descontrair ou... Eu acho que não tem muita coisa assim para distrair. Acho que uma das coisas também é futebol, né? Ver futebol. Pode ser qualquer time tá passando o campeonato da Série C, eu tô lá vendo. Tanto que já fui em Mirassol ver final de campeonato da Série C em 2022 ou 2022. Ixi, que foi? Era Mirassol e ABC. Foi 2-0 pro Mirassol. Só não lembro quem fez os gols, mas foi tudo no segundo tempo. Entendi. Agora, aqueles comentários primeiros lá, né? Eu acho que dá pra falar aqui, se você quiser, né? O outro, não sei se você permite aí, né? Mas o primeiro aqui sobre a história do cavalo na janela, que sua irmã mandou aí. Conta essa história. Qual que é pior, a do cavalo na janela ou a outra aí? Acho que o cavalo da janela foi pior, viu? Foi pior? Foi pior. Não, então deixa quieto. Mas se quiser pôr contar, é que a gente conta de tudo, né? Então manda bala. Na época tinha uns 14, 13 anos por aí, era apaixonado na menininha na cidade. Aí eu falava que tinha um cavalo, podia ver na janela da Bom Dia, tudo. Era menino inocente, né? Como se diz. Mas aí as outras histórias do cocô no coqueiro da praça era criança, tinha uns 5 anos por aí. Aí, quando vem aquela dor de barriga, não pode segurar, né? Não tem como, né? Era criança, só ria a calça ali. E ali foi soltou mesmo. Soltou no coqueiro da praça, o trem foi pro lado 2 metros de altura. Aí da Festa Peão também foi a mesma história. Tipo, era época de Festa Peão lá. E os banheiros aqui na época era aquele no solo, né? Não tinha privado. Aquele banheiro, pra quem não tá ligado aí, gente, é tipo um vaso sanitário, só que você põe os pés em cima, assim, tem um buraco. E ali você faz xixi, faz cocô, você faz as necessidades ali. Aí
abaixei a calça ali também, espirrou lá em cima. Nossa. Porque não tinha... O buraco era pequeno, era um quadradinho só. Tinha que ter uma mira boa, né? Tinha que ter uma mira boa, e no meu dia tava meio falhado tudo. Aí foi ali mesmo. Aí tive que ir embora pra casa, trocar de roupa, minha mãe brava, tinha que ir a pé. Quer dizer, aquela situação que o negócio sai com tanta violência, assim, que ele sai, né? Num spray, assim, né? Não, sai meio espalhado, assim, pro lado. A hora que você vê, tá lá tudo sujo. Ah, rapaz, é brabo, hein? Nossa. Isso quando acontece isso em casa já é brabo, imagina uma privadinha daquela lá de chão, lá, que é uma lambança aquilo lá. Graças a Deus tiraram aquelas coisas lá e instalaram vaso sanitário mesmo. Porque, rapaz, se bem que também você vai no vaso sanitário da festa do peão, num dia de festa, se você precisar fazer um serviço ali, dá desgosto, porque como é que você senta naquilo lá, cara? Não tem jeito. Passa muito da educação da população do Brasil, né? É o reflexo. O pessoal não tem respeito hoje por mais ninguém, acaba depredando, sujando de propósito. Infelizmente, ainda tem pessoas assim que fazem isso. Então, até mesmo eu acho que por isso que não tem tanta reforma em lugares pra não acontecer isso, do povo vandalizar. Porque nada. O pessoal não respeita mesmo, né? O pessoal estraga, vandaliza. Infelizmente, você tem razão em observar a falta de educação que grande parte aí dos brasileiros tem, especialmente em relação a esses patrimônios públicos aí, e ainda mais quando se trata assim de locais de uso compartilhado, como os banheiros públicos, né? Que as pessoas deveriam ter mais respeito, mais educação, se as pessoas tivessem mais, não só respeito, educação, mas higiene, né? Elas poderiam utilizar esses espaços, né, de forma consciente, e ninguém ia sofrer com aquela sujeira, aquele fedor que é quando você entra num banheiro público desse aí. Você vê assim em alguns lugares onde há banheiros públicos e que eles são bem cuidados, bem zelados, o pessoal cuida bem. É muito raro de encontrar isso no Brasil, mas eu já vi alguns, eu já tive a oportunidade de ver alguns. E não é tão difícil, gente. O que custa, né? Ir lá, fazer as coisas direitinho, bonitinho, né? Manter limpo, dar descarga. Tão simples, né? Tão mais civilizado. Mas é isso daí, né? Infelizmente, a gente não tem um nível de educação que comporte, né? Esse comportamento, né? Que acaba gerando, na verdade, o contrário. Um comportamento indesejado, que é esse de não preservar, de não cuidar, né? O pior é quando se depreda algo público, né? Ou alguma coisa até mesmo privada. O pessoal reclama tanto de governo, de corrupção, mas quando faz, o pessoal acaba quebrando. Já presenciei aqui mesmo na cidade. Acabou de fazer algo, foi lá, quebrou. Ou roubaram alguma coisa. Então, infelizmente... o pessoal acaba não tendo educação, não tem respeito pelo próximo, né? Aqui eu já vi muitos exemplos desses de você... por exemplo, eu me lembro no mandato do Dr. Wilson, acho que foi no primeiro mandato dele, se não me falha a memória, ele instalou umas lixeiras lá na praça, feitas de concreto. Ó, pra você ter uma ideia, ele fez assim as caixas de lixo de concreto, e grandes, pesadas, e coladas no chão, porque assim, outras que tinham sido feitas de plástico, de material mais simples, mais leve, rapidamente foram destruídas. Então, não, vamos fazer agora de concreto, negócio pesado e tal, que o pessoal, né, se for destruir, vai dar mais trabalho. Pois o pessoal destruiu as caixas de lixo de concreto, velho. Nessa última reforma da praça mesmo que teve, o pessoal arrancando flor, roubando flor, quebrando plaquinha de identificação das árvores, quebrando luz. Então, assim, quando faz, o pessoal vai lá e destrói. Então, tem que ter mais respeito pelo patrimônio público, pelas pessoas até mesmo, né? Sim. Porque todo mundo usa, é algo benefício nosso. Então, falta isso na população brasileira. Não, e uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos, né? De vez em quando eu toco nesse assunto.
que assim, o cara tá destruindo o negócio que ele ajudou a pagar. Só que o sujeito é tão burro que ele não sabe que o imposto que ele paga comprando uma bala, comprando uma cerveja, comprando um saco de arroz, que tá tudo embutido ali, ele não sabe que ali tá embutido o imposto, ou seja, ele tá pagando, e aí vem, né, o órgão público, uma prefeitura, um governo do estado, um governo federal, realiza uma obra ali, no caso nós estamos falando do município, né? Realiza ali uma obra, e aí o cara vai lá e depreda, destrói. É burrice, o cara não tem noção de que assim, ele tá gastando dinheiro. Aí vem governo, aumenta imposto, e assim, além da corrupção, de todos os desmandos que a gente sabe que o nosso país vive, né, na política, aí o cara reclama, fala, esses políticos isso, política aquilo, mas meu amigo, começa por você, que não cuida do seu patrimônio. Eu falo seu patrimônio porque é seu mesmo, é seu, é meu, é do Carlos, é de todos nós que pagamos impostos, temos ali uma parte daquele patrimônio. E aí você vai lá e imbecilmente destrói o patrimônio simplesmente pelo prazer de destruir. Então, infelizmente, o Brasil sofre desse mal ainda, e acredito que a coisa vai se perpetuar por um bom tempo ainda, né? Porque isso exige uma mudança de cultura, né? E a cultura você não consegue mudar da noite para o dia, né? Não é com decreto que se muda certos comportamentos, é com o tempo, né? Até mesmo no Brasil, na época que eu estudava, não tinha... Até um certo tempo atrás tinha palestras sobre economia em escolas, acho que tinha até matéria, não lembro. Matéria não chegou a ter, mas assim, palestras sobre assuntos variados e envolvendo questões assim, eu lembro de ter desde a minha época, né? Então, algo que tinha que ser ensinado desde a época da escola é economia. Você aprender sobre isso, porque mexe com dinheiro. Todo mundo hoje em dia faz isso. Tem uma disciplina que foi inserida recentemente com essas reformas que estão acontecendo, especialmente a reforma do ensino médio, mas que eu ainda acho que foi uma inserção muito tímida ainda, que é sobre... como é que fala? Ai, meu Deus do céu, me fugiu aqui agora. Caramba, me fugiu o que eu ia falar aqui. Educação financeira, né? Inseriram, né, uma disciplina de educação financeira que ficou a cargo dos professores de matemática numa aula por semana, passar ensinamentos sobre isso, né? E assim, só que a coisa não foi bem montada, assim, os professores têm que se virar com o que eles vão fazer, não tem uma clareza do que deve ser abordado, de que forma ser abordado. E muitas vezes, assim, o professor de matemática, embora ele muitas vezes possa entender de vários aspectos da economia, porque envolvem conceitos matemáticos, mas ele não é um economista. Então, ele não vai saber direcionar aquela aula muitas vezes. Então, ele tem que se virar. Então, acho que tem um problema aí, porque a ideia é excelente, só que a forma como está sendo executada, infelizmente, né, não está sendo legal. Eu, pelo menos, dentro do que eu sei de economia, não sou economista também, sou até pior do que o professor de matemática, eu sou professor de história, mas eu procurei ler sobre economia, entender um pouco mais, estudar um pouco mais a respeito, pelo menos conceitos fundamentais sobre como a questão da formação de preço, que mais? Inflação, salário mínimo, a variação do salário mínimo, né? Câmbio. Alguns conceitos eu tive que aprender para poder passar para os meus alunos. E a gente se vira aí, né? Ó, o Marcel Júnior tá mandando mais uma mensagem aqui. Tem uma do Vicente aqui que eu não li, que eu vi aqui agora, que ele falou assim, ó, conseguiram fora do Brasil com pessoas que... Né, é isso que eu tinha lido. Cadê o Vicente? Por isso temos que apoiar o conservacionismo dentro do nosso país. Importante isso, ter essa conservação do nosso bioma. Infelizmente acontece queimadas, você vê muitos animais morrendo por conta disso. Até mesmo, não entrando em questão política, mas é culpa de presidentes passados que acontece isso, pela extinção de alguns decretos de financeiro para isso.
E infelizmente nosso país esse ano tá passando ainda, né, por uma crise muito feia, pela seca, tudo, morte de vários animais. As queimadas, né? Nos próximos anos ainda a tendência é piorar, né? Infelizmente. Infelizmente. Aí o Marcel tá dizendo aqui, né? Gostaria que o Carlos falasse um pouco sobre o acidente ofídico em cavalos. Recentemente ocorreu com um cavalo meu. O Dr. Carlos me deu todo o suporte e atenção, mas infelizmente o cavalo veio a falecer. E deixa eu ver aqui, ele mandou um pouco sobre como evitar esse tipo de acidente e os tipos de cobra mais comuns em nossa região. Então, infelizmente, acidentes ofídicos, né, envolvendo animais, se você não tiver um atendimento de urgência, o animal vai a óbito, porque o veneno da cobra, principalmente eu esqueci o nome da cobra, da jararaca, ela é muito rápido. E foi um acidente que aconteceu durante a tarde, foi o cavalo dele. Ele me mandou mensagem dentre 4 horas, aplicou o remédio antiofídico, né? Infelizmente o cavalo veio a óbito, ele já era um animal idoso, principalmente animais idosos, o tempo de recuperação tem que ser ainda mais rápido, que quando escapa, tivemos um exemplo, foi a poltra do Tito, né, que infelizmente veio a óbito, valia milhões de reais aí, teve todo o suporte veterinário também, mas infelizmente acidentes com cobra é altamente letal. O cuidado que deve ter um controle. Você não pode ter um controle de cobras no seu ambiente porque é difícil. Geralmente elas vivem em áreas de água, né? A cobras de área seca vai ficar entre matos. O único coisa que a gente pode fazer é observar o animal sempre, principalmente aqueles animais que vivem a pasto, ver se não tem nenhum inchaço, nenhum edema, ver se não tem um comportamento diferente. Geralmente animais como o cavalo são muito sensitivos, eles apresentam muito rápido os sintomas, até mesmo em outras doenças. Então tá observando esse animal e você vê que o animal tá com inchaço, tem o formato do dente da cobra, liga rapidamente pro médico veterinário. Nunca confie em peão de fazenda assim, tipo, vai lá, dá um medicamento, acha que é isso. Porque muitas das vezes o veterinário tem o conhecimento teórico e prático também. Geralmente o pessoal que trabalha em fazenda tem o conhecimento prático, né? Então, chamar um médico veterinário para dar todo o suporte, principalmente em acidentes ofídicos, né? Porque é muito rápido que acontece. E também, não sei se procede observar, né, o comportamento do cavalo, no sentido de se ele parecer muito agitado, às vezes é bom verificar o ambiente ali, o entorno do ambiente, porque pode ser que tenha a presença de uma cobra. Ela ainda talvez não tenha picado o animal, mas às vezes ela tá ali por perto. Se o cavalo percebeu a presença dela, ele costuma ficar bastante agitado, né? Geralmente qualquer coisa estranha, né? Igual eu vi o Vicente falando que a única coisa para prevenir acidente em cobras é criar cavalo fechado em baia, criado solto não tem como prevenir. Exatamente isso. Você vai ter somente... Até mesmo o animal criado em baia você não tem um controle. Porque geralmente cobra, ela passa por toda a fresta, toda coisa, então você não tem como ter um controle. Geralmente cobras vai picar durante a noite, quando tá clima mais ameno e a hora que você não tá vendo o animal ali. Então é onde que acontecem os maiores acidentes. Ó, o Vicente tá até falando aqui, ó, já perdi 2 cavalos e semana passada perdi uma bezerra. Então é difícil mesmo, né? Não tem como... É como você disse, o animal tá ali solto no ambiente. Se é uma cobra que vive mais em beira de rio, em rios, difícil você detectar. Mais difícil ainda é a cobra que vive em ambientes secos, porque ela vai estar ali, enfurnada ali no mato, na plantação. Dificilmente você vai perceber. Às vezes percebe quando já é tarde demais, quando já aconteceu o acidente. Então,
procurar mesmo agir rápido no momento do acidente, né? Exatamente. Viu que o animal tá com um comportamento estranho, geralmente ele vai apresentar taquicardia, a ofegação dele, você vê as narinas mais abertas, procurando o ar, procurar um médico veterinário rapidamente para estar ali dando suporte, né? Uma picada de uma jararaca bem dada em um cavalo, quanto tempo, assim, a pessoa tem ali para poder acudir esse cavalo a tempo, vamos dizer assim, em média, mais ou menos? É difícil dizer, né? Assim, cada organismo reage conforme o veneno. Sim. Mas geralmente em torno de 6 horas, assim, o animal já apresenta uma piora. 6 horas, mas ele vai apresentar sintomas ali com 4 horas e já começa a apresentar. Entendi. Mas vai ser invariável. De 4 a 12 horas, assim, mais ou menos ele apresenta sintomas. Entendi. É complicado, cara, porque realmente é como o Vicente falou ali, não tem como prevenir, né? E como você complementou ele, mesmo criado em baia, tem as frestas ali por onde certas espécies de cobras bem venenosas, uma coral verdadeira, por exemplo, passa por uma frestinha, aquela frestinha de baixo ali da porta da baia, ela passa tranquilo ali. Sem falar as cobras que escalam, né, as coisas, né? Que pode entrar pela própria janela da baia ali, não é mesmo? Não, tem até cobra voadora, né? Que ela consegue... É verdade. Ela consegue saltar de galho de uma árvore pra outra, né? Pois é. Mas é complicado, né? Mas minha área é mais pequena, assim, eu sei o básico dessa parte de fazer o socorro emergencial, mas minha área é mais parte de pequenos, né? Cães, gatos, equinos, eu sei mais a teoria básica, assim, que eu aprendi na faculdade, mas tem médicos veterinários que se especializam em parte de equinos, parte cirúrgica, de cólica. Entendi. Né? O Vicente tá falando aqui, ó, esse calor tem muita atividade, principalmente de jararaca. A jararaca é uma cobra de ambiente seco, né? Ela é muito comum aqui na nossa região, né? Tem bastante jararaca por aqui. Inclusive eu acho que esse animal que o Marcel falou foi uma jararaca que acabou picando. Não tem como falar porque não vi a cobra, não conseguiram matar também, então... Quem pode até confirmar isso pra gente é o André. O André Freitas, né? Ele costumava estar sempre aqui assistindo as nossas lives. Ultimamente ele anda meio sumido, mas eu vejo ele sempre na escola. Mas parece que eu lembro dele ter comentado alguma coisa sobre isso, sobre a população de cobras aqui da região e sobre a jararaca ter uma forte presença aí. Jararaca, cascavel também, tem bastante. Então aqui, que é uma cobra venenosa também, tem que tomar cuidado. E não só com relação à criação de animais, acho que todos nós, né? Porque ainda mais quem mora nos bairros mais afastados aí do centro da cidade, não que o centro da cidade esteja livre disso, mas é que a probabilidade de um acidente com cobra em um bairro mais afastado, onde tem mais terreno baldio, mais mato, tá beirando aí fazenda, sítio, a probabilidade é maior. Então, fiquem atentos aí, gente, né? Cuidado aí com as cobras. Se avistar alguma cobra, assim, e ela não estiver oferecendo nenhum tipo de risco, chama o André aí, depois eu posso até entrar em contato com ele e deixar os contatos dele aí para vocês chamarem ele para ele vir fazer a captura do animal e entregar lá para polícia ambiental, né? Ele que faz esse trabalho, um dos que faz, a própria polícia ambiental faz isso, o corpo de bombeiros não tenho certeza, mas acredito que faça também, né? O recolhimento desses animais. Eu acho que em área urbana é com bombeiro. Com bombeiro, né? E polícia ambiental. Sim. Então, assim, tem gente aí na cidade que é especializada, eu falo assim, da Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros e o André, que trabalha com isso já há muitos anos, faz palestras e é um especialista nesse assunto. Então, já trabalhou em parceria com a Polícia Ambiental, já recolheu muitas cobras aí pela cidade aí, que o pessoal liga, tem uma jararaca aqui, tem uma jiboia, tem uma coral, aí o pessoal vai lá ajudar, né? O Vicente André que me perdoe, grande amigo, mas se você não souber a espécie da cobra, é paulada na cabeça. Vicentão. Minha mãe falando que na região tem a jararaca, cascavel, jaracuçu do brejo. Fora essas cobras também tem a jiboia, né? Que ela não tem veneno, mas ela acaba matando sua presa pelo sufocamento, né? Sim. Estrangulamento. Então tem que tomar cuidado, até mesmo com pessoas, né? Se bem que a jiboia, assim, como ela não é uma cobra de grande porte, como uma sucuri, por exemplo,
a jiboia não oferece risco ao ser humano, ela oferece risco aos animais de estimação, tipo cachorro de pequeno porte, gato, aí é perigoso. Agora, a sucuri, ela também é uma cobra que tem que estar atento, não é uma cobra venenosa, tá, gente? Lembrando sempre, é uma cobra que às vezes assusta pelo tamanho dela, que ela chega ali a 4, 5 metros de comprimento, né? Geralmente a média ali é entre 3 e 4 metros, mas ela assusta pelo tamanho dela, mas geralmente dificilmente ela ataca seres humanos, tá? O alvo dela são animais ali de pequeno e médio porte, dos quais ela se alimenta. É claro que você não vai dar bobeira perto de uma sucuri, né? Você sabe que, tudo bem, estatisticamente, poucas pessoas morreram por conta de uma sucuri. Mas, né, não queira fazer parte da estatística, né? Então evite, né? Não vai ficar lá dando bobeira perto da sucuri só porque a estatística tá a favor dela, vamos dizer assim, né? Ó, o Giovanni Souza tá chegando aqui agora. Boa noite, Giovanni, seja bem-vindo. Inclusive, eu tenho que marcar com o Giovanni dele vir aqui também pra gente bater um papo aqui, ó. Foi meu professor de geografia na época do SES também. Ele tá falando aqui, o grande Valdívia. O apelido meu. Eu acho que na cidade eu sou conhecido mais como Valdívia do que pelo meu nome. O apelido pegou mesmo, então. Pegou, todo mundo conhece. Tanto se você perguntar quem que é o Carlos Eduardo, ninguém conhece. Mas e o Valdívia todo mundo sabe. Todo mundo conhece, todo mundo sabe. Entendi. Bom, pessoal, se tiver mais pergunta aí, pode mandar comentário, manda aí pra gente que a gente tá recebendo aqui. Bom, Carlos, e agora sobre... Olha, hoje eu tô... Acho que é por causa da gripe, a minha cabeça não tá legal hoje. Eu tô dando umas falhadas aqui. Mas, vamos lá. Deixa eu tentar relembrar aqui o que eu ia perguntar pra você. Eu tava com o assunto na cabeça aqui, aí veio a história do Valdívia, me desconcentrei e perdi aqui o assunto. Perdi o fio da meada. O que o Giovanni tá falando aqui, ó? Entrei no meio do assunto sobre cobra. Na nossa região, o grande perigo é o grupo jararaca. É uma das cobras que mais está presente no nossa região. É de grande perigo, né? O veneno da cobra. Sim. A jararaca, no caso, né? Sim. Eu até comentei aqui antes do Giovanni entrar, viu, Giovanni? Eu tinha até comentado aqui sobre a população das jararacas serem consideráveis aqui na região e que é preciso tomar cuidado mesmo, né? Ser considerável, melhor dizendo. E tem que tomar esse cuidado mesmo aí para evitar aí não só acidente com os animais, né? Quem é proprietário aí de animais, cavalos, bois e tal, mas também com o próprio ser humano, né? Tem que tomar cuidado porque os acidentes são bastante recorrentes, né? Embora eu não tô acompanhando, né, os números aqui da cidade, mas teve uma época aqui que houve uma série de acidentes com serpentes aqui, virava e mexia, você ficava sabendo de alguém que foi picado por uma cobra e estava lá no pronto-socorro e às vezes tinha problema com o soro antiofídico, né, que muitas vezes faltava. E depois, isso faz tempo já, eu não me lembro certo nem que ano exatamente, mas é preciso estar atento, é preciso ter atenção para não ser surpreendido aí e acabar sendo picado por uma serpente aí e virar óbito, né? E o assunto que eu ia falar fugiu mesmo, velho, agora foi-se. O que você gostaria de destacar, né, assim, em relação à sua experiência como médico veterinário até aqui, até esse momento, Carlos? Então, eu trabalho mais com a parte de leishmaniose, né, aqui no município. O pessoal tem, como se diz, prevenir contra essa doença do seu animal, né, porque ela é uma zoonose. Ela pode transmitir tanto do humano pro animal, quanto do animal pro humano. Nossa região é uma área muito epidêmica de leishmaniose, né? Por conta do clima seco, de matérias orgânicas, por ser uma região próxima de rios,
A leishmaniose é causada pelo mosquito palha, né? Que vai ser o transmissor, sendo contaminado pelo protozoário Leishmania. Ela causa diversos sintomas no animal. Hoje em dia é meio inespecífico. Antigamente, o animal só apresentava lesão de pele, crescimento de unha, lesão em volta do olho ou da boca. Hoje em dia é inespecífico. Já peguei animais sem sintomas que tava com leishmaniose, mas também peguei animais debilitados que apresentavam sintomas. Então, os principais sintomas é crescimento de unha, lesão em volta de olho, de boca, lesão de pele, ponta de orelha. Geralmente ela vai ficar aquela crostinha sem pelo. O animal também pode apresentar opacidade ocular, a famosa catarata, mas vai ficar opaco, o olho branco. E tem várias medidas de prevenção, né? Antigamente tinha a vacina da Leishtek, hoje em dia ela não é mais comercializada por conta de uma proteína que foi encontrada que seria maléfica para o animal. Então hoje em dia você tem a coleira de várias marcas com diversos tempos de uso. Você pode ter também limpeza no ambiente, com um óleo de citronela, é um bom repelente. E manter o seu quintal limpo, sem folha. Ter o controle nas portas, né? Aquela telinha para não entrar o mosquito dentro de casa. E é de grande importância estar observando isso, porque no animal ele não tem cura, ele vai ter uma diminuição dos sintomas e da carga de protozoários, mas não tem cura. Mas tem animais que vivem aí 10 anos com essa doença, com todas as medidas. Então tem que ter essa preocupação na nossa região, dentro das nossas residências, para diminuir esses casos de leishmaniose, né? Até eu ia te perguntar, porque a leishmaniose, embora não tenha cura, existe um tratamento para reduzir, né, a carga de protozoários, de modo que o animal consiga ter uma sobrevida com relativa qualidade, né? Vamos dizer assim. Não é que o animal vai ficar 100%, não fica, né? Não. Ele vai continuar tendo problemas, mas consegue ter uma vida aí, né, prolongada aí por um tempo, né? O animal hoje você faz periodicamente exames, né, para ver como que tá a função renal, função hepática, porque alguns medicamentos acabam diminuindo a função disso, acaba degradando, mas em humanos tem cura. Se eu não me engano, é o milteforão, miltefosina utilizado em milteforão acho que é o nome comercial, miltefosina é o nome comercial. Já em animais é utilizado esse medicamento também, só que não tem cura. Não, até mesmo ele é preconizado pelo governo, né, esse miltefosina, até mesmo por isso que é caro, para não ter uma resistência, creio eu. Mas hoje tem outros medicamentos que fazem você vai ter a bactericida e bacteriostática, que um vai diminuir a carga parasitária e o outro vai matar. Se não me engano, bacteriostática é a função dos outros medicamentos. Então ela vai diminuir a carga de protozoários, dando uma estabilizada ali. E é de grande importância você fazer o teste nos seus animais, ver. Hoje o município ele fornece esses testes gratuitamente. Tem outras coisas também que o município fornece, como castrações gratuitas, tem um certo número por mês. Então ter essa importância de fazer o teste dos animais, ter essa preocupação, porque querendo ou não, hoje em dia tem pessoas que têm os pets como filhos, né? Prefere ter um cachorro, um gato, do que ter filhos. Então ter essa importância de cuidar, até mesmo assim a vacina da raiva, o município está tendo campanha para vacinar seus animais. Então ter essa importância de cuidar, né? É melhor prevenir do que tratar a doença. Então deixar o recado para a população toda, ter o cuidado com seus animaizinhos, porque geralmente o pessoal cuida enquanto o animal tá sendo útil, né? Quando o animal tá bem. Depois que o animal piora, já não, como se diz, o animal para eles não tem serventia. Então acaba muitos descartando. Tanto que a gente vê muitos animais de rua hoje por conta disso, animais doentes. Porque o pessoal acha caro quando o animal fica doente, tem que tratar.
mas nem todos pensam antes de ter o animal, que o animal gera um certo gasto. A galera pensa só assim, no lado bom de ter o animal, né? Mas tem o lado que tem o gasto. Aí a pessoa só contabiliza assim, o gasto que o animal vai me dar vai ser o quê? A ração que eu vou comprar para ele, quando compra a ração, banho, né? tosa, animais peludos e só, mas não tem essa preocupação, tipo, se o animal ficar doente, eu vou ter condição de ter. Então as pessoas têm que se conscientizar sobre isso. Porque, querendo ou não, quando o animal fica doente, tem que levar no veterinário. Não tem que ir lá no Google e pesquisar, tipo, meu cachorro tem isso, o que dá? Não, tem que levar no veterinário, passar por consulta, passar por exames. É importante ter isso. Não só ter o animal por ter na residência, nada. Com certeza. O Vicente, aquela hora que nós estávamos falando das jararacas, né? Ele comentou aqui, todas as jararacas são do gênero Botropes, mesma peçonha. Ele estava falando aqui do Giovanni, né? Que o Giovanni tinha comentado, né? Das jararacas. E aí ele veio e complementou aqui a informação. Bom, já estamos aqui, né? Nos finalmente, né? Do nosso podcast de hoje. E antes de finalizar, né? Vou pedir para o Carlos deixar aí as suas considerações finais, aí, uma mensagem para a galera. O que você gostaria de dizer neste momento final aqui do nosso episódio de hoje, Carlos? É para deixar uma frase pro pessoal? Um pensamento, uma frase, uma reflexão, o que você quiser. Eu ultimamente ando acompanhando muito o Rubens Inácio, né? Por trás dessa skin de veterinário aqui, vou diversas áreas, assim, desde da parte investidora, parte gamer, parte veterinária, parte várias. E eu acompanho o Rubens Inácio, que é o dono da TXC, que é a marca de roupa, né? E lá tem uma frase que fala o seguinte: sonhos custam caro, mas desistir de sonhos, mas desistir custam sonhos. Então, sempre quando você tiver um sonho, você ir atrás, você não desistir, se empenhar. E no final tudo dá certo. Eu sempre creio isso. E deixar meus agradecimentos a você, professor Davis. Felizmente o senhor não me deu aula, mas... não tive a oportunidade. Mas agradecer pela oportunidade de estar aqui vindo falar, dar o espaço para um médico veterinário. Não sei se eu sou o primeiro médico veterinário a estar aqui. Acho que sim, viu? Não lembro de ter vindo outro médico veterinário aqui, não. Mas agradecer a oportunidade de estar participando do podcast. Eu acompanho também todas as segundas-feiras. Até estava comentando aqui, né? Antigamente era de domingo, 9h30. Aí agora passou para segunda. Mas agradecer pela oportunidade e sempre que tiver, estou disponível para vir falar sobre vários assuntos. Beleza. Antes de finalizar, né, o último recado aqui do André Aguilera dizendo assim, exatamente, não é por achar bonitinho, qualquer um se dispõe em ter um pet, tem que ter condições de cuidar do seu animal. É isso aí. Bom, gente, então nós vamos encerrando por aqui essa edição de hoje do Hipersinapse. Quero agradecer a presença de vocês que acompanharam aqui esse bate-papo entre eu e o Carlos. Se você está conhecendo o canal agora e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Tô quase chegando nos 1000 inscritos. Me deem essa força aí para chegar lá. E aí, se inscrevam, curtam, compartilhem, divulguem, me ajudem a divulgar o canal também, que é muito importante. Também quero deixar um outro recado aqui para a galera, que é o seguinte. Quarta-feira eu tenho o quadro Hiperespaço. Para quem gosta de astronomia, quem curte o assunto, o tema astronomia, quarta-feira eu tô sempre aqui batendo papo com a galera, batendo papo com vocês, né? Sobre astronomia. Quem quiser chegar mais aí na quarta-feira, às 9h30 da noite, horário de Brasília, estarei aqui falando de astronomia. E em breve eu tô querendo estrear 2 quadros novos aqui no canal, né? Um sobre cultura pop. E já estamos vendo aí tudo certinho. Já tem uma galera aí que já está encaminhada para vir participar aqui comigo, para ser, na verdade, co-host, né? Para estar aqui sempre comigo, para a gente discutir aí as novidades do mundo da cultura pop. E as novidades e as velharias, né? Também, né? Então a gente não vai ficar só preso nas novidades, não.
E também eu tô preparando um quadro também pra gente fazer juntos aqui alguns reacts aqui para reagir aí alguns vídeos aí da internet, de assuntos diversos. Depois a gente vai conversar melhor sobre, eu informo vocês direitinho como é que vai funcionar esse quadro. Enfim, várias ideias aí e que entrarão em execução muito em breve, beleza, gente? Carlos, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer te receber aqui. Com certeza vai voltar outras vezes para a gente conversar sobre, não mais só sobre veterinária, mas além da veterinária, né? A gente vai trazer o assunto veterinário para cá e você vai estar com a gente, tá bom? E muito obrigado mesmo por ter vindo. E você que está aí, né, nos acompanhando, mais uma vez, muito obrigado. Não é inscrito? Se inscreve no canal, dê essa força aí pra gente. E a gente se fala quarta-feira, a partir das 9h30, horário de Brasília, no quadro Hiperespaço, aqui no Hipersinapse. E segunda-feira que vem estamos de volta também para mais bate-papo aqui no Hipersinapse. Beleza, gente? Bom, um abraço a todos, tenham todos uma excelente semana e nos vemos então na quarta-feira. Fui!